Vocês sabiam que o pós do transplante capilar é tão importante quanto o transplante em si? Mas antes a gente vai falar de saúde do intestino, viu? Sabe aquele desconforto abdominal? Pode ser disbiose intestinal. Por isso hoje nós vamos falar sobre a disbiose. O que é, quais são os sintomas e como tratar. Para isso eu recebo, claro, a nossa super nutricionista Thalita Toso. Boa tarde, Thalita, minha linda. Tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem, Patrícia? Thalita, primeiro explica pra gente o que é a disbiose intestinal. Então, a disbiose é um desequilíbrio da nossa flora intestinal. Então, as bactérias que moram ali no nosso intestino, quando elas estão em desequilíbrio, a gente pode manifestar alguns sintomas. E que sintomas seriam esses? Então, vamos lá. Os mais clássicos são gases, um excesso na produção de gases, aquela distensão abdominal. Então, aquela pessoa assim, eu acordo de manhã, tô com a barriga até retinha. Mas, ao longo do dia, aquela barriga vai ficando distendida. Muitas vezes chega a causar dor, desconforto. O intestino pode ficar preso ou pode ter o intestino solto demais. A pessoa pode começar a apresentar várias intolerâncias alimentares. Então, ela comia de tudo e não fazia mal. De repente, ela começa a manifestar intolerâncias, sensibilidades alimentares. Então, tudo isso é sintoma de disbiose. E quais são as causas? Então, as causas são muitas e elas podem, principalmente, ser influenciadas por conta da alimentação. Então, se eu tenho uma alimentação que não tem muitas fibras, então, baixo consumo de frutas, verduras, legumes, alimentos naturais, as fibras presentes nesses alimentos, no colorido dos alimentos, alimentam essas bactérias boas. Então, se eu não ofereço nutriente para essas bactérias, elas acabam diminuindo e isso acaba gerando uma disbiose. Outra coisa que acontece muito comum, o uso de medicamentos como antibióticos. Então, por exemplo, muitas vezes vai acontecendo assim, uma infecção de garganta, uma infecção de urina, e vai tomando antibiótico, eu vou matando também essas bactérias e isso vai gerando uma disbiose. Estresse também, Patrícia, é algo que influencia muito, porque o estresse ele influencia muito na nossa capacidade de digerir o alimento. Então, se eu não tenho uma boa digestão, aquele alimento acaba ficando mal digerido, chega lá no meu intestino, gases. O que são os gases? São as bactérias fermentando aquele alimento que foi mal digerido ali dentro. Então, elas vão causando esses gases que vai gerando todo esse desconforto. A boa notícia é que tem tratamento, tem como a gente cuidar disso tudo, né, Thalita? Sim, tem como cuidar. E uma coisa que eu só queria reforçar, assim, antes da gente falar dos cuidados, que muitas vezes a pessoa vai fazer um exame, como uma colonoscopia, uma endoscopia, isso não vai aparecer. Então, disbiose não é detectada por esses tipos de exames. Então, por isso que eu até estou trazendo aqui essa questão dos sintomas, porque isso diz muito mais sobre esse diagnóstico do que necessariamente um exame como esse. É importante fazer colonoscopia, endoscopia para ver se tem ali alguma inflamação mais grave ali no intestino ou no estômago, mas a disbiose é um desequilíbrio da microbiota intestinal, que acontece ali a nível microscópico. Entendi. Ainda bem que a gente tem como equilibrar tudo isso de novo e a gente vai falar do tratamento. Mas então, pra gente falar desse tratamento, pra gente falar de uma forma mais ampla, pro pessoal de casa entender bem certinho, a gente vai pra nossa cozinha aqui do Vitrine Revista, porque na nossa cozinha a gente já tem alguns ingredientes ali apostos pra gente. Bora lá, Thalita? Vamos ali pra gente conversar com o pessoal de casa também, demonstrando, né? Olha só, pode passar aqui, minha linda. Isso, demonstrando. Porque assim, o tratamento, você já falou ali que uma dos sintomas é a pessoa não comer adequadamente, né? Fibras, enfim. Isso. Aí o tratamento vai passar por isso também. Então, é importantíssimo que uma nutricionista te ajude nesse tratamento ou que você, por si só, já comece a fazer mudanças na sua alimentação para melhorar. Então, se eu coloquei, né, que a falta de fibras causa essa disbiose, a gente precisa, então, incluir mais alimentos naturais na nossa rotina. Então, aqui eu trouxe 3 frutas, que é lógico, todas as frutas podem ser benéficas, todos os vegetais. Mas por que eu escolhi essas 3? Porque elas têm enzimas que vão ajudar ali na digestão dos alimentos. Então aqui o abacaxi, ele tem uma enzima que é a bromelina. Inclusive a gente usa muito o abacaxi depois do churrasco, já para ajudar na digestão, né? O kiwi é uma fruta que recentemente saiu vários estudos falando que o consumo de 2 kiwis por dia ajuda na constipação, melhorando o trânsito intestinal, até mais do que o próprio psyllium, que a gente vai colocar aqui também o benefício dele. Então, o kiwi, a gente tem a opção de kiwi nacional também, que é mais econômico. Certo. E o mamão, que também ajuda na digestão. Então, a gente pode, pela manhã, fazer sucos usando essas frutas, colocando uma fibra, né? A gente pode incluir isso na nossa alimentação mesmo, não só na forma de suco, mas comendo mesmo, né? A fruta integral. E aqui eu trouxe também o Calm Gut, que é o suplemento que eu desenvolvi, que a gente pode fazer esse combo todo. Então, entendi. Porque, e assim, já aproveitando esse gancho aqui em relação ao Calm Gut, gente,
muitas pessoas perguntando, né, depois que a Thalita participou do programa, tá, mas eu tomo o Calm Gut é só com água? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso acrescentar, né, na minha rotina, na minha dieta, enfim, o Calm Gut? Então a Thalita agora, olha só, vai explicar para todo mundo como que isso pode ser feito. Isso, então a gente pode fazer da maneira básica, que é você diluir ele em água, mas aqui eu preparei um suquinho de abacaxi, né? Então aqui a gente já vai ter os benefícios da fruta. Você pode fazer abacaxi com hortelã, você pode fazer suco verde, pode colocar ora pronobis, enfim, você pode exercer a sua criatividade. E aí a gente vai colocar um dosador do produto. A medida é sempre o dosador, né? Uma dose é a recomendação. E aí aqui a gente já vai ter todos os nutrientes que o intestino precisa ali para poder se restaurar. Então a glutamina, as vitaminas. E aí a gente tem a opção também de inserir a fibra. Né? Então aqui eu tenho o psyllium, que é uma fibra bem conhecida, mas pode ser a farinha de linhaça dourada, uma chia, uma própria aveia, né? Então se você vai bater tudo isso no liquidificador, a hora que você bater a fibra, ela vai diluir mais fácil. Certo. Tá? Se não, por exemplo, eu vou colocar o psyllium aqui, a única coisa que a gente precisa consumir imediatamente. Então uma colher de chá, uma colher de sobremesa, porque o psyllium, se a gente deixar aqui, ele vai virando um gelzinho, né? Ah, entendi, não sabia. Sim, e esse gelzinho, você vê que ele não dilui assim tão bem, né? Ele vai gelatinando, deixando mais gelatinoso, né? E essa fibra, ela vai fazendo toda uma limpeza ali das toxinas que ficam armazenadas no intestino. Olha só, que então, legal. Fibras... É um aliado total aqui, né? Ou seja, o Calm Gut aqui, o suco de fruta e o psyllium, pronto. Pronto, tá perfeito. E aí pode fazer a variação das frutas conforme a sua disponibilidade, a preferência. Tá, e o Calm Gut, além em relação à desbiose, né, intestinal, o que mais que a gente pode utilizar o Calm Gut? Então, para quem tem intestino preso, para quem está com quadros de diarreia, agora a gente vem enfrentando aí uma epidemia de dengue, então para melhorar a função do sistema imunológico, ele pode ser utilizado. Para quem tem intestino irritável, alguma inflamação intestinal, uma colite, né? Então, todas essas condições, o Calm Gut ele vai ser super bem-vindo. E o que ele tem ali? Ele tem magnésio, que você já me explicou. O que mais que ele tem? Então, glutamina, tem vitamina A, vitamina C, vitamina D, temos o zinco também, que é super importante para a imunidade, cúrcuma, gengibre e própolis. Então, ele é um combo perfeito para a imunidade, para a saúde intestinal, para ajudar na regulação do trânsito intestinal. Inclusive, tivemos já uma telespectadora, né? Que inclusive conversei com ela essa semana e ela já comprou o segundo frasco. Ela falou, Thalita, eu tô amando. Tá no feedback? Não, mas eu tenho esse feedback aqui, menina. Segura lá, coloca lá pra nós, da telespectadora. Isso, olha lá que ela escreveu ali. Gente, ela escreveu que ela amou o Calm Gut. Ela tava com problemas de intestino já fazia 4 meses. Nem fruta, nem fibra. E nem laxante tava dando conta, hein, gente? Olha lá, foi quando vi no programa Vitrine. Muito obrigada pela audiência. E resolvi tentar. Depois de uns 10, 15 dias, já começou a fazer efeito. Estou no segundo pote e não pretendo parar tão cedo. Que bom! Você tá de parabéns. Já indiquei para bastante gente, super indico. E isso, continua indicando, porque a gente indica aqui também. Patrícia Sonsin também faz uso e é muito bom, realmente, viu? Parabéns, viu, Thalita? Obrigada. E o legal, né, é saber que as coisas não acontecem da noite pro dia. Então, você viu que ela falou que ela usou por 10 a 15 dias. Isso. Então, a paciência no processo, você insistir, você ir inserindo essas mudanças, né? Colocando alimentos mais saudáveis, tirando aquilo que não é legal, que a gente sabe muito bem aquilo que não é. Faz a diferença, né? Faz a diferença. Olha, hoje de manhã eu não tomei meu Calm Gut. Aí eu já... eu sabia que Thalita ia vir no programa hoje. Já vou fazer a minha dose aqui, né, Thalita? Deixa eu ver se fica bem gostoso com essa misturinha que tu fez aqui. Porque geralmente eu tomo mais com água. Porque eu amo o sabor, é sabor limão. Então eu amo o saborzinho do Calm Gut, ó. Provadíssimo, provadíssimo. Vou deixar aqui juntinho, porque aqui eu vou, durante o programa, já termino já com esse copinho maravilhoso. Então, assim, saúde do intestino. A gente sempre fala que o intestino é o segundo cérebro. Qual que é a importância disso, então, para o organismo como um todo? Se o intestino vai bem, o nosso corpo como um todo vai bem. Você está atuando diretamente na prevenção de inúmeras doenças que hoje mais acometem as pessoas. Desde ansiedade, depressão, doenças autoimunes, problemas na tireoide. Então, é ali no intestino que está a raiz de muitos problemas de saúde. Então, se a gente está cuidando do nosso intestino, se a gente quer prevenir doenças, ter uma boa alimentação e cuidar da sua saúde intestinal é o melhor caminho. E acontece muitas vezes, a pessoa depois que passa por um período de doença, ficou doente e tal, sempre fala, a flora intestinal
né, tá triste a flora intestinal, porque geralmente dá diarreia, né? As pessoas quando ficam doentes, enfim. E para você retomar isso tudo, você pode estar usando o Calm Gut. Inserindo essas estratégias. E o que a ciência tem mostrado, que mais até do que o uso de probiótico, se fala muito sobre, então vou tomar um probiótico para repovoar a minha flora intestinal. Sim, eles são importantes, mas mais do que isso, a gente tem que incluir pré-bióticos. O que é o pré-biótico? Isso, qual que é a diferença? É o alimento da bactéria boa. Então, assim, pré-bióticos são as fibras que a gente encontra na casca dos alimentos, nos alimentos em si, naturais. As fibras que a gente pode suplementar, então aqui eu trouxe o exemplo do psyllium, mas dei outros exemplos também. E o colorido dos alimentos também tem essa ação pré-biótica. Pré-biótico é tudo aquilo que vai dar estímulo para que essas bactérias boas cresçam. E temos também as gorduras saudáveis, como o ômega 3, por exemplo, as castanhas, o abacate. Então, tudo isso alimenta essas boas bactérias. E alimentando as boas bactérias, eu consigo melhorar a minha saúde intestinal. Olha só, viram só, gente? A gente tem que alimentar as bactérias boas, porque senão as bactérias, vamos chamar elas de más, de ruins? Elas proliferam mais, é isso? Elas começam, essas bactérias, por que a gente fala de bactérias boas e ruins? É uma maneira simplista para as pessoas entenderem. Mas tem algumas bactérias que elas produzem mais substâncias que vão inflamar esse intestino. Entende? Então, essa inflamação que vai sendo o gatilho ali para o desenvolvimento dessas doenças. Então, eu posso apresentar uma inflamação do meu intestino, necessariamente na mucosa do intestino, mas às vezes a pessoa tem dor de cabeça, tem dor de estômago, tem alguma dermatite. Então, tudo que envolve dor ou que está ali desequilibrando é um processo inflamatório que está acontecendo. Entendi, viram só, gente? Que explicação maravilhosa. E como que o pessoal faz para adquirir o Calm Gut? Me conta. Então, pode visitar o nosso Instagram, né, que é o Calm Gut, ou o calmgut.com.br, que é o nosso site. E eu já quero aproveitar e convidar o pessoal para seguir a gente lá no Instagram, porque dia 1º de maio vai ser aniversário de 1 ano do Calm Gut. E aí eu estou preparando uma aula, uma mega aula, para a gente falar... Quem ganha o presente somos nós. Isso, para a gente falar tudo sobre alimentação. Então vai ser uma aula ali de 1h30 para a gente discutir tudo isso com mais profundidade. Eu quero muito que quem esteja acompanhando o programa esteja lá também para participar. Perfeito. Então você vai adquirir o seu Calm Gut, pode ser direto no Instagram do Calm Gut, gente. Isso. Tem o WhatsApp também, né, Thalita? Tem o WhatsApp também. Junto lá tem o link na bio, né? O pessoal entra em contato. Pode passar a mensagem. E quem for aqui de Cascavel, a gente tem na Aesthetic Store também, a loja que tem o produto já que é pronta entrega também. Perfeito. Thalita, minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, por enriquecer ainda mais, né, o nosso programa com tantas informações e tantas informações de qualidade, né, sobre a saúde do nosso intestino. Obrigada mais uma vez, viu, minha linda? Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. A gente tem que falar mais desses probióticos, prebióticos aí, que acho que o pessoal se interessou bastante em saber essa diferença, viu? Então, vamos lá.